Olá, está começando o programa Escolas do Conhecimento, idealizado e produzido pelo Sistema Educativo de Rádio e TV Univale, em parceria com as mais diversas áreas do ensino que estão dentro desse universo incrível chamado Univale. Nossa pauta de hoje é com a Escola de Negócios e nós vamos conversar com o professor Gustavo Belling, que é coordenador dos cursos de Administração e Logística aqui no campus Itajaí. Nossa pauta é o comércio local e a pandemia. Muito obrigada, professor, por topar vir conversar com a gente. Tudo bem? Tudo bem, obrigado. Eu que agradeço. Prazer estar aqui. Prazer é nosso, professor. Com o atual momento aí da recessão econômica, os empresários têm enfrentado muitas dificuldades. A gente ouve não tem ninguém que não esteja reclamando, né, professor? A gente fala aí do fechamento principalmente das pequenas e médias empresas e da perda aí dos postos de trabalho. É possível que os empreendedores encontrem oportunidades nesse cenário pandêmico? Há boas notícias para o comércio? Legal. Bom, de maneira geral, o cenário ele é negativo e preocupante, como tu colocou. A gente tem uma série de restrições ao funcionamento dos negócios em razão das medidas de distanciamento social que são necessárias e isso, obviamente, impacta a receita das empresas, em especial dos pequenos negócios. Além disso, a gente tem uma instabilidade muito grande nas regras, que mudam semanalmente, quinzenalmente, e torna muito difícil para os gestores tomarem decisões a respeito da continuidade da gestão dos seus negócios. Além disso, por um outro lado, a gente tem uma insegurança financeira por parte dos consumidores que estão mais retraídos, né? Porque também não sabem o que vai acontecer amanhã e, de certa forma, vão freando o seu consumo nas suas casas, nas suas famílias, né? Por outro lado, a gente tem uma mudança de hábitos, né? A gente talvez nunca tenha passado por mudanças tão significativas de hábito em tão pouco tempo como no último ano. E isso traz para todos nós, como consumidores, novas necessidades, novos hábitos. E esses novos hábitos, eles são possibilidades de as empresas atenderem a essas falhas de consumo e essas necessidades que os consumidores têm. Então, de certa forma, o comércio local ele tem uma maior flexibilidade por estar mais próximo das comunidades, por entender melhor os seus consumidores, e aí pode estar a grande vantagem das pequenas e médias empresas, né? Então, existem oportunidades, alguns setores eles vêm tendo crescimento, apesar de todo o cenário negativo. As vendas de bicicleta, por exemplo, elas aumentaram 50% de 2019 para 2020. Ah, que bacana. Os produtos de jardinagem estão em franca expansão. Você não tem que fazer em casa, né? Vamos fazer um jardinzinho. Exatamente. Faltou o transporte público, vai de bicicleta para o trabalho, né? Isso. Houve um aumento de 76% no número de distribuidoras de bebidas, distribuidores varejistas de bebidas, que são aquelas empresas que estão entregando em casa. Então, obviamente que o cenário ele é muito conturbado, difícil de lidar, mas que há oportunidades para quem consegue identificar essas falhas de mercado. Professor, qual que é a importância de nós, consumidores, enquanto consumidores, valorizarmos o comércio local? A gente escuta muito isso, né? Valorize o comércio local, mas por que é tão importante dar valor para o pequeno empresário? Legal. Essa pergunta é muito importante, Lívia. 99% das empresas do Brasil são micro e pequenas empresas. 99%? 99% de todas as empresas do país são micro e pequenos negócios. Elas empregam 55% da mão de obra e geram 30% de tudo que é consumido no país. Então, certamente a gente conhece alguém que ou trabalha ou que tem um pequeno negócio, né? E as previsões, assim, os cenários de diversos institutos, eles não são muito otimistas enquanto o índice de empresas de pequenos e médios negócios que sobreviverão à pandemia. Fala-se em 20% dessas empresas deixarem de existir, 25%. É um pouco de serviço de futurologia, mas vai ter um impacto. A gente ainda não sabe qual, mas vai ter um impacto. Então, o primeiro cenário da importância de a gente valorizar o comércio local é econômico-social. O segundo é histórico e cultural também. A nossa cultura e a nossa história enquanto cidade, enquanto municípios, é contada também por meio do nosso comércio. É verdade. Aquele pequeno restaurante que você sempre visita com a família nos momentos especiais, aquela lanchonete que o seu avô te levava para comer um pastel e que hoje está sendo gerida pelo neto daquele proprietário fundador. Então, de certa forma, ser chamado pelo nome, ser conhecido, essa identidade das cidades com o comércio local é muito importante e é muito triste que a gente possa perder essa identidade a partir do momento que esses negócios deixam de funcionar, né? Então, dessa forma, na medida do possível em que a gente possa optar pelo comércio local, nas nossas escolhas e decisões de compra, certamente a gente está contribuindo para que essas empresas permaneçam abertas. Então vamos comprar do pequeno, gente. E nas mudanças do comportamento, quais foram as principais mudanças do comportamento da população que causadas pela pandemia e que refletem nas nossas decisões de compra? Aí é o outro lado da moeda, né? Na medida em que a gente precisa que o consumidor valorize o comércio local,
a gente também precisa que os comerciantes identifiquem essas mudanças de comportamento e criem soluções que sejam adequadas para essa nova tendência, para esse novo estilo de vida dos consumidores, né? Então, de certa forma, os consumidores eles estão sentindo uma necessidade de segurança. Então, higiene, respeito às regras sanitárias, óbvio que é indiscutível, mas isso precisa ficar evidente também para quem está indo à nossa loja e consumir algum produto ou serviço, né? As saídas hoje, elas são mais planejadas. A gente planeja mais enquanto consumidores sair para comprar. Então, aquelas estratégias que nós utilizávamos para potencializar a venda por impulso, talvez elas não sejam mais tão adequadas nesse momento, né? Pensando já no consumidor dentro do meu comércio, da minha loja, eu tenho que... Todo ponto de contato é um possível ponto de contaminação. Então, evitar filas, pensar em alternativas de pagamento sem contato. Tem algumas pesquisas que indicam que 20% das pessoas no mundo utilizam pelo menos uma vez por dia um pagamento via celular ou via algum aplicativo que não seja necessário o contato. E hoje já tem tantas opções, né? Exatamente. Então, assim, a gente tem também hoje consumidores com rotinas mais flexíveis. Então, aqueles horários pré-determinados para eu fazer determinadas coisas, por exemplo, almoçar, talvez eles não sejam mais tão respeitados na medida em que eu posso estar trabalhando de casa, com os filhos estudando de casa. Então, essa rotina de flexibilidade, ela requer que as empresas também ofereçam mais praticidade e mais conveniência para o consumidor, né? Pensando nas empresas do setor de alimentação, a importância dos espaços abertos para cafés, bares e restaurantes, eles estão sendo muito procurados hoje pelos consumidores. E aí, nesse sentido, perceba que há um monte de mudanças, né? Enquanto empresário, é difícil hoje a gente pensar no longo prazo, porque a instabilidade é muito grande, né? O cenário é complicado. Exatamente. Né? Então, existe uma lógica de fazer pequenos testes com aqueles consumidores que são meus clientes, que eu conheço, e verificando a viabilidade desses pequenos ajustes e ir trabalhando mais no curto prazo, testando e evitando que eu precise fazer grandes investimentos, até porque o momento é de recessão, mas eu também não posso ficar parado. De alguma forma, eu preciso ir ajustando esses ponteiros e aproveitando aquelas oportunidades que a gente chama de emergentes, né? Você acha que esses padrões de consumo que a gente está tendo aí durante a pandemia e as relações entre o pequeno empresário e o consumidor, elas tendem a se manter num cenário pós-pandemia ou algumas coisas devem voltar a ser como eram antes? Algumas coisas devem voltar como eram antes, né? A gente tem uma restrição de consumo bastante grande no último ano e que a partir do momento que as pessoas puderem consumir mais tranquilas, elas vão. Mas, de toda forma, quando a gente adquire um hábito, é difícil de mudar. Então, alguns desses hábitos que eu mencionei anteriormente, algumas dessas mudanças de comportamento, a tendência é que elas permaneçam pós-pandemia e que ainda passem a configurar oportunidades para empreendedores. Né? Um novo normal, né? Como a gente fala. Para a gente encerrar o nosso bate-papo, professor, todas essas adaptações que você falou requerem competências muito importantes. Como é que a Escola de Negócios prepara aqui os alunos para atuarem como gestores e empreendedores num ambiente num cenário que a gente enxerga, a gente vai colocar no mercado um monte de aluno com um cenário totalmente novo, né? Então, conta aí um pouquinho para a gente das adaptações feitas aqui na academia. Perfeito. Tudo que a gente conversou até agora, Lívia, é questão de leitura de cenário, que a gente chama em administração de macro e microambiente, para que eu consiga adaptar minha empresa internamente e responder ao mercado para gerar vantagem competitiva e desempenho. Essas competências, elas estão no perfil de formação do gestor da Escola de Negócios desde muito antes da pandemia, obviamente, né? O que a pandemia e toda essa necessidade da adaptação das empresas nos trouxe é o quanto é importante entender, ler contexto e tomar decisão adaptativa. Então, muitos dos nossos alunos ou já são empreendedores, ou são filhos de empreendedores e que muito possivelmente estarão aí assumindo, né, no processo de sucessão das suas empresas, outros querem empreender. Então, e a gente tem uma responsabilidade muito grande, como tu falou, na formação de profissionais para trabalhar no corpo tático e estratégico desse nosso comércio local, né? Então, de certa forma, desenvolver essas competências de análise e tomada de decisão sempre foi uma preocupação da Escola de Negócios e ainda mais agora com o cenário que a gente tem vivido e que demonstra, potencializa e reforça ainda mais essa necessidade de nós trabalharmos essas competências, né? Professor Gustavo Behlen, muito obrigada pela sua participação aqui no Escolas do Conhecimento, viu? Obrigada mesmo. Eu que agradeço. E a gente encerra por aqui mais um Escolas do Conhecimento. Até a próxima.